Saudações ouvintes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Que é Música. Meu nome é Vitor Camilo e se você se interessa por música e quer receber informação de qualidade a respeito, desce ali e já se inscreve no canal porque é exatamente isso que eu faço aqui. Bem, o vídeo de hoje na verdade é uma pequena mudança de planos. Eu tava aguardando o tema dele para alguma data mais especial, mas o primeiro OK Me Responde que eu fiz algumas semanas atrás me fez pensar que ele pode ser útil para muita gente, então eu resolvi adiantar. No vídeo de hoje eu vou começar a falar um pouco sobre a minha vivência dentro da faculdade de música, para matar a curiosidade de quem possa ter, mas principalmente para tentar ajudar quem tem interesse em estudar música num nível mais profundo e esteja precisando de um pouquinho mais de informação a respeito desse universo. E antes da gente começar, só um pequeno aviso. Esse tema ficou muito mais extenso do que eu achei que ele fosse ficar. Então, em um futuro bem próximo, a gente vai ter pelo menos mais um vídeo para dar continuidade a ele. Então, no vídeo de hoje, eu vou contar para vocês mais ou menos como é o início de uma faculdade de música. Bom, eu sinto que é necessário começar esse vídeo com um aviso que na verdade é uma parte importantíssima do conteúdo dele, que é a questão de que o termo faculdade de música, na verdade é um grande guarda-chuva que abriga uma quantidade enorme de modalidades e cursos completamente diferentes entre si. De forma que estudante de música vira uma categorização bastante genérica, como, sei lá, atleta olímpico. Se alguém chega pra você e diz que é atleta olímpico, primeiro que deve ser muito legal conhecer um atleta olímpico assim. Isso obviamente te diz algo a respeito da pessoa, mas na verdade levanta muito mais dúvidas do que respostas, certo? Só por essa informação, não é possível saber que tipo de corpo a pessoa tem, quais habilidades ela desenvolveu, que tipo de patrocínio ou exposição midiática ela consegue ter. Todas essas variáveis ficam em aberto, de forma que o termo atleta olímpico se aplica tanto a essa pessoa quanto a essa. E é óbvio que eu dei uma valorizada boa aqui, mas não deixa de ser verdade que algo bastante semelhante ocorre nos cursos de música. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de subdivisões. Primeiro, existe a separação óbvia entre faculdades públicas e particulares. E isso talvez seja leviano da minha parte, mas eu me arriscaria a dizer que as públicas talvez tenham uma vocação mais acadêmica e as particulares talvez tenham uma vocação mais voltada à prática. Pois bem, além dessa subdivisão, existe também a separação clara entre licenciatura e bacharelado. Sendo que a licenciatura é voltada à formação de educadores para atuarem principalmente na rede formal de ensino, e o bacharelado é voltado à formação de músicos práticos, para que eles se aprimorem como instrumentistas ou compositores. Resumidamente, a licenciatura novamente vai para o viés mais acadêmico e o bacharelado vai para a mão na massa. Até aí tudo normal, mas acontece que existem mais subdivisões. Para o bacharelado, existe ainda a escolha do enfoque entre música erudita ou popular, que são linguagens completamente diferentes, com valores diferentes e que certamente determinam o tipo de curso que você vai ter pela frente. E normalmente as faculdades costumam oferecer ou só erudito ou só popular, mas existem algumas que oferecem ambos. Mas beleza, eu já decidi que eu vou fazer um bacharelado em música popular numa faculdade particular. Legal? Agora só precisa decidir se você vai se aprofundar em composição ou em performance. E para quem escolhe performance, existe também a escolha óbvia do instrumento no qual a pessoa vai se aprofundar, que também é determinante para o tipo de curso que ela vai fazer. Afinal, por mais que ambos façam o mesmo curso, simplesmente não dá para esperar que um trompetista e um baterista passem por experiências idênticas na faculdade. Então isso tudo foi só para tentar demonstrar a quantidade de modalidades diferentes que podem existir dentro desse universo. Então com isso em mente, eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência, que foi só uma das experiências possíveis no meio dessas todas. Particularmente, eu fiz um bacharelado em música popular numa faculdade particular com habilitação em composição e arranjo. Em outras palavras, eu fiz uma das modalidades mais práticas entre todos os cursos de música possíveis. Então agora eu vou contar um pouquinho dessa história. Bem, eu entrei na faculdade de música quando eu já tinha 21 para 22 anos, depois de uma experiência bastante frustrante na faculdade de jornalismo. Então eu já não era mais um adolescente recém-saído do colégio, e nessa altura da vida eu já tinha alguma experiência como músico amador. Desde a adolescência eu sempre toquei, sempre tentei formar bandas e projetos musicais, inicialmente tocando violão e guitarra, e depois passando para o canto, que foi a área da performance musical a qual eu mais me dediquei ao longo da minha vida. E no momento em que eu decidi entrar na faculdade, eu tinha até que uma boa bagagem de técnica vocal. Eu cantava em uma banda de metal progressivo, eu já estava trabalhando com aulas de canto, e o que eu tinha na minha cabeça era que eu queria ser um cantor profissional de alto nível e eu queria ter um respaldo acadêmico para isso. E foi isso que eu fui buscar na faculdade. Acho que não deu muito certo. Pois é, e o primeiro grande desafio que eu encontrei na faculdade foi lidar com tudo que envolvesse teoria musical.
Quando eu entrei na faculdade, eu já estava estudando música informalmente fazia quase 10 anos, mas com um foco sempre em técnica, técnica, técnica. E um problema seríssimo do ensino informal de música é que muitas vezes ele acaba focando só nesse lado e acaba ignorando completamente o lado teórico. O que seria basicamente como você ensinar alguém a falar muito bem uma determinada língua, mas mantendo essa pessoa um completo analfabeto. O que pode ter lá suas vantagens dependendo da situação, mas de qualquer forma é um ensino incompleto. E foi nessa situação que eu cheguei na faculdade de música. Pouco tempo antes de entrar, eu comecei a estudar muita teoria por conta própria, para ter alguma chance. Foi uma época de uns 4 ou 5 meses em que eu acordava cedo todo dia e só fazia isso o dia inteiro. E deu certo, eu passei no vestibular de primeira, mas ainda assim eu ingressei na faculdade de música muito cru nesse aspecto teórico que é fundamental. A grande questão é que quando você está fora desse universo, teoria musical é uma coisa só e é uma coisa muito abstrata, sabe? Aquela chaticezinha de você escrever bolinha no papel. Mas o fato é que o objetivo central da faculdade de música, ou ao menos a faculdade que eu fiz, é tornar você uma pessoa fluente na linguagem musical e capaz de se comportar profissionalmente de acordo com isso. E dentro dessa perspectiva, aquilo que antes a gente encarava só como teoria musical, agora se expande para uma infinidade de matérias. Que ou aprofundam algum aspecto específico da teoria, ou utilizam a teoria para explicar e facilitar algum aspecto específico do ofício musical. Em outras palavras, a teoria em si acaba sendo uma ferramenta de registro e organização, assim como a escrita verbal e a gramática são para a linguagem falada. Mas assim como a escrita e a gramática são para a linguagem verbal, a teoria é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento musical. Então passar pela faculdade de música necessariamente significa marcar teoria, leitura e escrita musical no seu cérebro a ferro e fogo. E não necessariamente como um fim, mas como um meio de você conseguir entender o que está acontecendo e conseguir se comunicar com mais fluência com os outros músicos. E como eu cheguei muito cru nesse aspecto, os meus primeiros semestres foram basicamente eu correndo atrás do prejuízo, por uma mera questão de sobrevivência dentro do ambiente da faculdade. Se eu me lembro bem, as principais disciplinas teóricas que eu tive no primeiro período da faculdade foram contraponto, harmonia tradicional, harmonia popular e percepção. Essencialmente, a harmonia é o estudo teórico dos acordes e das relações entre as notas musicais. A harmonia popular é uma disciplina gigantesca com uma série de desdobramentos e que se estende até mais da metade da faculdade. E ela é a base para o estudo de composição, de arranjo, de improvisação e, em certo sentido, ela é a espinha dorsal do curso. Mas acontece que a harmonia popular descende da harmonia tradicional, que é utilizada no universo erudito e tem uma lógica própria bem diferente. E que, por sua vez, descende do contraponto, que é um conjunto de técnicas de composição que se originou na Idade Média. Então no primeiro período da faculdade a gente já começa a aprender a harmonia popular, mas também tem contato com as disciplinas que originaram ela. Só nisso já é uma carga bem alta de teoria. Além da harmonia, uma outra disciplina que também começa no primeiro período e se estende por quase que o curso inteiro é a percepção, que essencialmente faz a ponte entre teoria e prática. Muito resumidamente, o foco da percepção é desenvolver o ouvido e te treinar para conseguir ler partituras em tempo real. E meu amigo, foi aí que eu suei muito. O fato é que a harmonia é meio como se fosse a física ou a matemática no colégio, sabe? No começo você demora um pouco para entender as regras, se você for novato com partitura, talvez você demore um pouco mais para conseguir resolver os exercícios, mas é uma matéria que é ensinada de forma puramente teórica. Ela é muito baseada em lógica, em relações matemáticas, as provas são escritas, então é uma coisa mais convencional e mais próxima daquilo que a gente já conhece. Já a percepção envolve você conseguir olhar para uma partitura e conseguir transformar aquela informação escrita em som, ou vice-versa, sem usar nenhum instrumento. E diferentemente das provas de harmonia ou matérias afins que são mais convencionais, as provas de percepção costumam durar de 5 a 10 minutos. Você entra na sala, o professor pede o exercício, você executa o que foi pedido em tempo real, o professor avalia se você foi bem ou mal e fim de papo. Fim de papo, moro! Away! Então, como você pode imaginar, a percepção é uma matéria que envolve muito mais treino do que estudo propriamente dito. Ela é o desenvolvimento de habilidades que são cruciais para o seu desempenho como músico. E sem ela, todas as matérias práticas que a gente ainda nem falou ficam completamente desamparadas. A boa notícia é que, como tudo que envolve treino e habilidade, a percepção é uma mera questão de prática diária. Eu lembro que nas primeiras aulas eu era um dos piores da turma e mal conseguia ler mesmo as partituras mais básicas. É sério,
todo mundo lá era mais experiente que eu, alguns muito mais experientes. E eu lembro que isso mexeu muito comigo. Então, eu precisei criar uma rotina diária de dedicação a essa disciplina. Na época, eu trabalhava em outra cidade e ia de ônibus, e levava mais ou menos 1 hora para ir e 1 hora para voltar do trabalho. E esse tempo do busão foi valiosíssimo para os meus primeiros períodos na faculdade. Eu entrava no ônibus, abria o livro, começava a estudar e só parava quando chegava no ponto final. E sem essa prática, eu honestamente não acho que eu teria sobrevivido aos primeiros semestres da faculdade. Mas valeu muito a pena. Lá pelo 3º ou 4º período de percepção, eu já era conhecido como o nerdão da sala, o que honestamente não me ofendia nem um pouco. Então, se você estiver considerando entrar em uma faculdade de música e ainda for meio cru nessa questão de leitura e escrita musical, saiba que é plenamente possível, mas esteja preparado para se dedicar muito a isso. Bora! Mas então, essas eram as principais matérias teóricas do início da faculdade. Um outro ponto importantíssimo eram as matérias práticas. E aqui entra uma questão fundamental, que é a linguagem em que o curso é baseado. Como eu disse lá no início do vídeo, uma das principais divisões que existem nesse universo das faculdades de música é a separação entre erudito e popular. Os cursos eruditos, obviamente, se baseiam na linha evolutiva da música erudita, que tem mais de 500 anos de existência e tradição. Já os cursos populares tendem a orbitar em torno do jazz e dos gêneros musicais correlacionados a ele, tais como a bossa nova, o choro, certas partes da soul music, certas partes da MPB, que são todos gêneros que têm origem popular, mas que tem um nível de complexidade musical que é considerado adequado para o estudo acadêmico. E porque outros gêneros populares não são contemplados aí, é uma questão que dá muito pano para manga e pode merecer um vídeo só para ela. Mas a grande questão aqui está no fato de que a principal diferença entre erudito e popular, além do repertório, está na forma de encarar a música. Ou, como eu já falei antes, está nos valores musicais que são cultuados por cada grupo. Se você se lembrar do vídeo número 13 do canal, em que eu falei sobre as origens do jazz, nele eu falei sobre as diferenças essenciais entre um grupo erudito e um grupo com um caráter mais jazzístico. Essencialmente, enquanto o grupo erudito tende a buscar pelo primor técnico e pela perfeição na execução, o grupo de jazz tenta buscar pela expressão individual e pela espontaneidade por meio da improvisação. De forma alguma, o grupo ou o músico de jazz despreza o apuro técnico ou uma execução bem feita, mas é meramente uma questão de prioridades. No universo da música popular, os músicos estão dispostos a sacrificar uma parcela da perfeição na execução em troca da espontaneidade e da imprevisibilidade musical. E o fato é que as matérias práticas em um curso de música popular tendem a girar em torno dessa busca, e aí entra uma parcela grande da minha mudança de foco ao longo da faculdade. Como eu disse lá no início do vídeo, eu entrei na faculdade em uma época em que eu estava completamente envolvido com canto e queria me aprofundar nessa área. E eu cheguei na faculdade e descobri que ela não ia me transformar em um grande cantor, ou ao menos não da forma como eu imaginava. Desde o primeiro semestre eu tive sim aulas de canto e práticas de banda, mas o fato é que, diferentemente do que acontecia no ensino informal de música, essas aulas práticas passaram a exigir de mim muito menos técnica vocal e muito mais um domínio da linguagem musical. Afinal, como eu disse, a faculdade de música gira muito em torno do universo da improvisação. E para que você se torne um bom improvisador, o mínimo é que você aprenda a falar bem a língua em que você vai improvisar, certo? Então, as matérias práticas em uma faculdade com esse perfil vão muito pelo caminho de te fornecer recursos para que você consiga desempenhar bem esse papel. Se exige que você conheça bem os acordes, que você domine bem a estrutura das músicas, que você aprenda a prestar atenção e entender o que os outros músicos estão fazendo, para que em última instância você tenha condições de improvisar bem e dominar esse processo de criação espontânea. O que é algo que exige um enorme domínio do intercâmbio entre teoria e prática musical. E que é uma coisa linda quando bem feita e que eu admiro muito em vários músicos, mas que honestamente não tem muito a ver com o meu perfil. Então, nos primeiros semestres da faculdade, eu sofri bastante para conseguir me adequar a esse universo da improvisação, que era completamente novo para mim, e aí aconteceram alguns processos bastante interessantes. Primeiro de tudo, em função desse foco da faculdade na improvisação, eu comecei a me distanciar mais e mais do universo da técnica vocal. Afinal de contas, uma série de coisas passou na frente da técnica como prioridade. Mas por outro lado, eu comecei a dominar bem a linguagem musical. Eu adquiri segurança em leitura, escrita, em harmonia, em percepção, mas particularmente eu simplesmente não me sentia confortável para aplicar tudo isso como improvisador. Ou seja, eu estava acumulando uma excelente bagagem musical, mas ao mesmo tempo eu estava me distanciando da prática musical como cantor. Então foi nesse momento que eu comecei a canalizar a minha energia e tudo que eu tinha aprendido até o momento para um outro setor, a composição.
Mas o meu aprofundamento nessa área e os anos seguintes na faculdade vão ter que ficar para um outro vídeo. Em todo caso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, ao menos para você sacar como é o início dessa experiência em uma faculdade de música. A gente ainda vai ter no mínimo mais um vídeo só sobre esse assunto, então se você tiver alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários para me ajudar na construção desse próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e adeus!